Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Literafo Entrevista. O programa promove um bate-papo com escritoras e escritores negros, além da crítica de pesquisadoras e pesquisadores da literatura afro-brasileira. Hoje temos a alegria de receber como nosso convidado o escritor e editor Júlio Emílio Braz. Não saia daí. Nascido em Manhumirim, em 1959, Júlio Emílio Braz começou a carreira escrevendo roteiros de histórias em quadrinhos para a editora VEC e Grafipar. Ao mesmo tempo, escreveu romance de bolso que chega a 412 títulos, assinados sob 39 pseudônimos. Atuou como roteirista de TV. É conhecido por extensa obra com 186 títulos, 187 este ano, né? É um prazer recebê-lo, Júlio Emílio Braz. O prazer é meu. Júlio, o senhor recebeu prêmios em grandes e importantes premiações nacionais como o Jabuti, com a sua primeira obra infanto-juvenil, Saguairu. Conquistou também prêmios internacionais como Austrian Children's Book Awards, pela versão alemã da obra Crianças na Escuridão. Com este mesmo livro, foi premiado com o Blue Cobra Award do Swiss Institute for Children's Books. Teve obras traduzidas para o inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e dinamarquês. Isso, tem. Sua obra tem trabalhado temáticas importantes para crianças e jovens, sempre com um jogo de linguagem muito inteligente, né, muito bem executado, o que o faz um dos mais destacados escritores da literatura brasileira. Júlio Braz, em que medida a tradição da literatura negra ocidental, voltada para as questões envolvendo a celebração da negritude e a identidade negra, repercute em sua ficção voltada para crianças e jovens? Olha, eu acho que o foco básico é a oralidade, né? Porque eu, apesar de morar no Rio de Janeiro desde os 5 anos, eu cresci em Minas Gerais. Com em torno de 5 anos, eu morei até os 5 anos em Manhumirim, que é a minha cidade natal. E lá a gente, assim, não tinha televisão, né? Então, eu tinha um monte de tio, até brinco que eu tinha até tio temático, né? O tio Zé Lourenço, só histórias de assombração, a tia Bina, só histórias engraçadas, como Pedro Malas Artes. E essa oralidade tem uma relação direta com o meu texto, porque ele flui como se eu não estivesse sendo academicamente contando a história. Como se eu estivesse contando a história para você, para o pessoal da técnica. Essa coisa leve, aparentemente leve e oral, aparentemente oral, é muito característica de vários textos meus. E não só porque eu tenho vários livros que são narrados em primeira pessoa, mas basicamente porque eu procuro com o meu texto passar uma questão de empatia e intimidade com o leitor. Eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para alguém que está longe de mim e que eu quero que goste do que eu estou escrevendo, né? Então, essa oralidade tem um papel muito destacado até na minha maneira de escrever, porque eu tenho um hábito, as crianças nas escolas, quando eu conto como eu faço o meu trabalho, eles acham engraçado porque uma das fontes de coleta de informação é o transporte público. Eu não tenho carro, né? Eu sempre procuro casar com mulheres que sabem dirigir, porque eu não dirijo nem carrinho de mão, né? E aí eu gosto de ônibus, trem, metrô, barcas, porque eu faço da oralidade uma busca por novas ideias, novas histórias. E do ouvido também, né? Sabe? Sim. Eu fico, né, nos ônibus cheios, nos trens, nas plataformas e nas estações, ouvindo a conversa. Então é uma coisa muito assim, em certa medida lembra os griots africanos, né, que andam para cima e para baixo, ouvindo histórias, coletando histórias. Então, essa é uma característica que eu posso depositar na minha africanidade, que também é uma africanidade diferente, porque eu sempre gosto de dizer isso com um certo orgulho, não sei se é um orgulho exagerado, mas a minha negritude, ou seja, a minha cor, ela nasceu comigo, ela é conquista, porque a gente analisa pouco, tem até alguns livros que tocam nesse assunto, que a gente fala muito do negro na sociedade brasileira, como ele é discriminado, mas eu, pessoalmente, acho que o fato de você ser mestiço é muito mais complicado, porque o mestiço nasce no Brasil com a ideia de que ele é, no mínimo, um negro aceitável, né? Ele é mais clarinho, coisa e tal. E por conta disso, ele não se identifica com um negro na cabeça dele. Então, eu fui descobrir que era negro, e quando eu era criança, eu não tinha muito problema com a minha cor, primeiro porque eu vivia exclusivamente num bairro de periferia, onde tinha muitos negros,
E não havia essa fricção, mesmo com os brancos que moravam ali, não havia essa fricção. A escola também, o contingente absoluto dos alunos da escola pública eram negros. Eu só fui perceber que havia um diferencial quando eu comecei a sair do meu bairro para ir trabalhar em Copacabana, né? Que aí eu comecei a ver as pessoas apontando o elevador de serviço para mim quando eu ia entregar uma coisa, ou os olhares assim diferentes, você ser acompanhado de certos estabelecimentos comerciais, com os olhos e fisicamente, quando você fica circulando entre as É a gôndolas. descoberta do Isaías Caminho. Então, aí eu tive que descobrir, é exatamente isso. Tanto é que o Leão Barreto é um autor que me mostrou quem eu era, sabe? Porque logo no início do Isaías Caminho, ele está indo ainda para a cidade, ele para comprar comida, lanche, né? Um lanche. Isso. E aí ele percebe, já sente o preconceito ali, que o branco que está ali também sendo tratado é muito mais bem tratado do que ele, que Ele vai pede pagar. o troco, né? E o cara acha que ele é ofensivo, porque está achando que eu vou roubar você. Né? Então ele começa a perceber que o ele branco é atendido na frente, né? Sim, tem todos os privilégios. E eu comecei a perceber essa coisa do privilégio. Tem até um livro meu que, na verdade, o personagem, em última análise, sou eu. Porque eu descobri que eu era negro. Porque eu nasci, a minha certidão está até hoje escrito que eu sou pardo. Né? Que é uma categoria, é um eufemismo. Né? Essa é uma das características mais interessantes do preconceito no Brasil. A gente não tem uma identidade negra. Agora a gente está começando a construir, até monoliticamente, uma identidade negra, porque tinha o moreninho, quase branco, o clarinho. Tanto é que nas pesquisas do IBGE, até alguns anos atrás, eles permitiam que você dissesse qual era a sua cor. Né? Sim. Aí, o censo que foi feito, deu 58 definições de negro, sem usar a palavra negro. Todas para se afastar, né, da peste de negro. Porque, se você prestar atenção, na hora que você está conversando com pessoas, num círculo assim, e vai se mencionar uma personagem negra, as pessoas têm dificuldade ainda em falar, ele é negro. Aí começa a procurar eufemismos. Aquele moreno, aquele escuro, aquele isso e aquele aquilo, porque parece que falar que alguém é negro ou preto é ofensivo. Sim, sim. Né? E aí, para que eu percebesse essa coisa da minha negritude, né? Eu não me tornei um radical nem nada não, mas ter consciência do que você é fundamental. E quando eu tive consciência de que eu era negro, naturalmente, sem nenhuma comenda de mercado, por exemplo, eu comecei a perceber que seria interessante eu discutir as questões raciais na minha obra. Claro que a minha obra é muito grande, não fala só sobre a relação do negro com a sociedade que ele vive, mas há um espaço muito grande para falar disso. E aí tem essa oralidade, que meus tios, meus filósofos informais eram meus tios, meus primos, tudo que eles falavam, essa contação de história, que é uma coisa muito do brasileiro, talvez seja uma herança do africano que reside no brasileiro. O brasileiro adora contar história. Adora. Né? Por isso que eu gosto, inclusive, de andar no meio do público, porque sempre tem uma historinha que você ouve. A escritora Conceição Evaristo diz, né, que o primeiro contato que ela teve, né, foi com a palavra, né, oral, né? Uhum. Porque o brasileiro é muito oral. Sim. Né? Outro dia eu estava vendo uma matéria falando de estudantes universitários brasileiros no mundo, e aí entrevistaram um coreano que trabalhava com vários estudantes brasileiros. Aí ele perguntou assim, qual é a característica principal dos seus colegas brasileiros? Aí o coreano falou assim, talk, 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 ou seja, fala, fala, fala. Isso assusta as pessoas, que o brasileiro é muito loquaz. Ele fala o tempo todo, ele agita as mãos, né? Ele é até corporal na hora de se expressar. Né? Ele não fica como o alemão, quando ele fala, ele procura não se mexer muito. Né? O americano, mais ou menos. Vários povos não são agitados, mas o brasileiro é agitado, ele procura dar ênfase. Verdade. Né? Bom, aí o senhor já respondeu um pouco do que eu vou perguntar agora, mas assim, eu queria, na verdade, que o senhor agora fizesse uma especificação, né, em relação em que medida a sua literatura contribui para a quebra da invisibilidade social e dos estereótipos e contribui para a transformação do imaginário. Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei a escrever com personagens negros, né, acho que a primeira coisa que chama atenção é o autor em si. Né? Porque pode parecer contraditório, nós temos grandes autores negros ao longo da história do Brasil, mas o negro como autor na sociedade contemporânea, ele é uma excepcionalidade. Sim. Né? Assim, quando você vai na escola, já aconteceu isso comigo várias vezes,
E não é maldade, né? As pessoas que eu vou sempre como divulgador da editora, e via de regra ele é branco. Eu cansei de ser confundido com o motorista. Porque o Lima Barreto tem uma expressão muito interessante que ele fala que o negro no Brasil só incomoda quando ele sai do lugar dele. Mas não é o lugar físico, né? É assim, ó, um jogador de futebol, você espera que ele seja bom de bola. Até um senso comum que diz que todo negro é bom de bola. Eu sou uma exceção, mas tudo bem, né? Treinador de futebol, aí já fica esquisito. Atualmente, por vários acasos, pelo menos um caso, é um acaso, na primeira divisão, na Série A, tem 2 treinadores negros. Né? O Marcão, que assumiu porque os treinadores não davam certo, ele é um interino que está dando certo. E o Roger, que era um lateral do Grêmio, que agora está no Bahia, só. E na Série B também, porque aí ele não está, parece que ele não está no lugar dele. A posição de mando, de autonomia do negro ainda é uma coisa que choca as pessoas em determinados pontos. Recentemente, eles expuseram, né, essa questão. Sim, né? o Roger, com mais ênfase, porque ele é um cara articulado, até isso, não se espera do negro. Espera-se que o atleta negro, por exemplo, faça aquele... Não, o professor mandou a gente entrar para fazer isso, fazer aquilo. Não, são frases feitas. Não se espera que, de repente, você dá de cara com o Vladimir ou com outro negro articulado que sabe falar, conversar, se expressar, não fica no lugar comum do futebol, do jargão futebolístico. Então, assim, só a minha presença já é uma excepcionalidade, muitas vezes. Né? E ainda tem outra excepcionalidade. Além de negro, eu sou gordo, que é outra excepcionalidade. Né? A fantasia. Você pega, por exemplo, uma novela de televisão. O cara que lê, o cara que é intelectual, seriamente na novela, ele tem um arquétipo. Ou ele é esquisitão, ou ele não arranja namorado, ou ele é gordo, ou ele é magro demais, ou ele é esquisito, ele tropeça, é tímido. Não se tem uma imagem normal de um cara bonitão que é um leitor, que é inteligente e que escreve. Né? Então, assim, o fato de ser negro e chegar na escola, até você pode olhar os catálogos, não tem tantos autores negros na literatura infantil juvenil. Não. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre me preocupo, porque eu acho que tem uma máxima na publicidade que diz assim, o que não é visto não é comprado. Então, o autor negro não é visto. Logicamente, as crianças não compram a ideia de que um dia vai chegar na escola dele um negro que escreve livros. Teve uma escola no Rio de Janeiro, uma escola municipal chamada Antenor Nascentes, que na época eu tinha 50 e poucos livros publicados, eu fiz uma palestra, aí a segunda parte da palestra eu abro para as crianças perguntarem. E a criança virou e falou assim, a menina, foi o senhor mesmo que escreveu esses livros? Ou seja, na cabeça dela, que era afrodescendente, um negro não escreve livros. Mas isso tem modificado nos últimos tempos, né? Tem novos autores, novas autoras, sim, né? Sim, ilustradores. Isso, também. Ilustradores também. Então, assim, colocar o negro como protagonista, por exemplo, é uma coisa que eu sempre busco em algumas histórias minhas. E não histórias que têm a ver, por exemplo, só com escravidão. Histórias mesmo. Isso é super importante, né? Sim. Sair de personagem estereotipado, né, para partir para protagonismo. Sair do gueto. Sair do gueto. Né? Porque assim, você fica no gueto da empregada doméstica, do bandido, do quilombola, do escravo. Você não tem um papel assim, digamos, ele é uma vez eu fiz uma brincadeira até com uma das minhas histórias. Tinha um casal de juízes e advogados negros que eles adotam uma criança, que era filha de uma amiga da juíza, que era louro. Sim. Você sabe que isso aí é pura ficção. Né? Geralmente o que acontece é outra coisa, casal de louros que adota um negrinho. Isso. Né? Então, assim, a minha preocupação é sempre botar o personagem negro fora da imagem que normalmente ele aparece na história. Eu acho que isso começa a criar um caldo de cultura na cabeça das crianças de que ela não necessariamente tem esse papel de subalternidade na literatura. Porque se você vê você subalterno na literatura, você vai se imaginar subalterno também na vida. A literatura é, de certa medida, um retrato da sociedade que a gente vive. Sim. Se você se vê como subalterno na história, você vai introjetar inconscientemente que você vai ser subalterno também. Dessa maneira, ela age também assim como a representação da realidade, e a gente vê assim a falta de protagonismos, né, nas literaturas do passado, né? Mas também ela ajuda a forjar uma nova realidade, né? Sim, sim. Eu acho até que uma amiga minha me falou uma vez que assim, o simples fato de eu ir na escola como escritor negro e falar com as crianças, mostra para as crianças afrodescendentes que um negro escreve.
Né? A gente que assim, muitas vezes não está tão próximo dessa realidade, acha que é um exagero. Não é, não. Sabe, as pessoas, é uma das coisas que eu sempre percebo quando eu vou em escolas públicas no Rio de Janeiro, é que em certas classes, em certas escolas, a primeira coisa que você tem que fazer ao lidar com a criança afrodescendente não é nem ensinar matemática e escrever, não, viu? É autoestima. Sim. Porque ele já chega ali com todo um procedimento de baixa autoestima, de que ele... De exclusão. De suspeição. De suspeição, Né? Você é sim. sempre suspeito, sabe? Olha, tem N histórias de suspeição. Então, você se sente assim, como um inquilino no país. A imagem que eu mais imagino é essa. E em relação à sua obra, o senhor trabalha a questão da denúncia, né, social, Sim. né? Trabalha também a exclusão, né? Sim. Mas eu acho interessante também que há também um trabalho da inclusão, né? Que eu acho que é um ponto forte, Sim. né? Até, por exemplo, eu sou professor de história, uma coisa que eu sempre trabalho, por exemplo, são os heróis negros. Sim, Porque existem... O racismo no Brasil, ele não é tão... Por mais que estranho que possa parecer, ele não é tão sofisticado quanto o americano. Porque o americano, se não gosta de você porque você é negro, acabou, ele vai dizer, vai deixar claro, vai ser explícito, e até fisicamente. Aqui há uma certa sofisticação. sim, Né? Então, por exemplo, Machado de Assis era um grande escritor. Então, não dava para ignorar Machado de Assis. No início do século, quase todas as fotos do Machado de Assis, ele era embranquecido. Você bate o olho na foto do Machado de Assis, parece que ele é branco, mas ele é negro. Né? O Lima Barreto também, e vários outros personagens. Por quê? Porque se você elimina focos de bom sucesso para o cidadão comum negro, ele vai achar que ele não pode ser um escritor como Machado de Assis, ele não pode ser um psiquiatra como Juliano Moreira, ele não pode ser um engenheiro como André Rebouças, ele não pode ser várias coisas, um grande jornalista como José do Patrocínio. Né? Então, há essa perversidade, essa coisa de dar um grau de visibilidade ao negro no Brasil. Né? Entendo. Então, ao mostrar os personagens famosos, uma coisa que me incomoda muito, assim, a escravidão durou mais de 300 anos. Então, para muitas pessoas ficou o estigma de que nós somos subalternos porque nós fomos escravos. Né? E aí eu gosto muitas vezes nas minhas pesquisas, aí não é bem literatura, muitas vezes são paradidáticos, mostrar que houve sim uma resistência, não foi uma coisa pacífica, que o negro não ficou 300 e tantos anos levando chicotadas, sofrendo, sendo explorado impunemente, ele lutou. Até a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer é que os brancos tinham medo dos escravos. Então, o processo cerceador, até físico, era cotidiano. Né? Bater por bater, só para intimidar, era um fato. Né? Que aí isso se reflete, depois você consegue explicar para o garoto que vive na comunidade por que isso continua. Por que a comunidade, em certa medida, vira uma senzala, onde o feitor, agora não com chicote, mas com uniforme de policial, vai lá te intimidar para te manter na senzala. Entendo. Né? E a figura da senzala é muito forte, né? Assim, Sim, ela é paradigmática. agora, o contrário da Casa Grande seria o quilombo, não a senzala, sim, né? Sim, Que é a resistência, né? Sim, porque ali você tem um grau de protagonismo, você é o dono da sua vida. Sim, A sim. verdade é essa. Né? Você é o dono da sua vida. Verdade. Né? Eu queria te fazer uma pergunta agora, pensando agora no mercado editorial, né? Como o senhor avalia a literatura infantil e juvenil no Brasil de hoje, atualmente? Olha, ela é bem diversa, sabe? Hoje o grande problema na literatura não é nem a literatura, nós temos bons autores, temos excelentes ilustradores, até a escolha de temáticas é muito superior à europeia, por exemplo, porque na Europa, até não sei se é porque todos os problemas basicamente estão resolvidos, não há uma discussão de temáticas sociais mais profunda. Você vai encontrar muitas histórias de detetives, histórias românticas, que são bacaninhas, gente, até histórias com bruxas, gnomos, elfos, porque temáticas sociais, quando ela chega lá, ela chega mais do estrangeiro e como exótico. Né? Entendo. Hoje, o grande problema da nossa sociedade é que a indústria editorial como o nome diz, uma indústria editorial. Então, ela é muito sensível aos tempos que está vivendo. Sim. Nesse momento, nós estamos vivendo um tempo de muito conservadorismo e intolerância. Isso se reflete na literatura. Né? Começa-se a pedir que não aborde certos temas, que se use uma linguagem menos naturalista, né? E isso acaba influenciando os autores. Né? Não os mais antigos, que os mais antigos têm tempo de casa, sabem se livrar disso, até porque já vieram de períodos mais severos de ditadura, de censura, mas a nova geração ela está vendo muito assim, preocupada, como ela quer ocupar espaço, ela está vendo muito preocupada em o que ela vai dizer, como ela vai dizer,
em refletir esse conservadorismo, que eu acho muito ruim, porque a gente está numa época estranha, não adianta você censurar desde que inventaram o computador. Os pais não conseguem mais proteger filhos de nada, sabe? E eu acho até engraçado isso, que a mesma vontade de censurar na literatura não é a mesma da televisão. Entendo. Eu até entendo isso, porque a palavra escrita é uma praga, ela é permanente. Sim. Ela está ali, você lê, aí se você não consegue ler ou não entendeu, você volta e lê. A imagem, ela é fugidia. Você vê uma baixaria e depois nem lembra. Teve uma época que eu fiz piadinha para o programa dos Trapalhões, e aí eu sou muito entrão, eu gostava de andar lá na televisão, na Globo, e conheci um cara do jornalismo, né? E ele mostrou uma pesquisa que ele dizia que 70% de que se dizia no Jornal Nacional, não, 70% das pessoas que viam o Jornal Nacional não viam o Jornal Nacional. Né? Eles estavam olhando para a tela e o jornal estava lá, mas as pessoas não estavam concentradas no que estavam vendo. Elas estavam, por exemplo, pensando, será que a protagonista da novela das 7 casará com o Joãozinho das Couves? Entendi. Será que aquela perversa da vilã vai matar? Ou seja, o ficção. foco dela já era na ficção lá atrás, Sim. e não na imagem. Então, o jornal não incomodava. Entendi. Né? Agora, a imagem, o texto incomoda. Incomoda. Né? A palavra escrita sempre vai incomodar. Por isso que as pessoas não queimam a televisão, eles queimam livros. Ok, é isso mesmo. Bom, com relação a isso, o senhor já falou agora da experiência como roteirista, né? Como foi o trânsito para a literatura infantil e juvenil? Como se deu esse trânsito? Olha, foi até engraçado, que o roteiro não teve muita influência. O livro de Bang Bang teve muita influência. Ah, sim. Porque eu fazia 12 livros por mês. Né? Fenômeno, né? Não era genial, não, é porque pagava tão mal que para ganhar algum dinheiro tinha que fazer 12, 10 ou 12 no mínimo. Aí teve uma hora que eu parei para pensar, e eu sou professor de história também. Eu não sei sentar nada sem pesquisar profundamente. Sei. Mesmo os bang bangs que me pagariam, que seriam hoje R$ 1.500 por um livro. Mas é aquela coisa de orgulho profissional. Como profissional, eu gosto do que faço, eu tenho que entregar uma obra minimamente aceitável para mim primeiro. Né? Aí eu pesquisava bastante, a pilha de livros sobre o oeste americano, e escrevia legalzinho, mas aí um dia eu estava refletindo com meus botões, eu descobri uma coisa que, em última análise, tem a ver com a maioria dos brasileiros. Eu não era brasileiro, eu estava brasileiro. Ou seja, geograficamente eu estava no Brasil. Mas saber do Brasil, ter o Brasil como parte de mim, não era real. Né? Se você me perguntar sobre tribos americanas, eu vou te dizer tudo sobre Apaches, Comanches, Dakotas. Eu sei muito, porque eu pesquisei bastante. Certo. A minha avó paterna era índia, até hoje eu não sei de que tribo é a velha. Então, essa coisa assim de... como é que a gente destrói uma sociedade moderna hoje? Ninguém manda canhão, nem usa violência. Você destrói a língua e destrói a cultura. Sim. Quando você destrói a cultura e a língua de um povo, você destrói, direto ou indiretamente, um povo. E cria uma imagem negativa também, Sim, grande... Né, você começa o cara que... Por exemplo, a maioria das pessoas que você vê, não na Europa, porque a Europa tem uma cultura muito profunda, mas em pequenos países assim mais modernos, mais novos, eles emulam os Estados Unidos. Né? A garotada da Coreia do Sul, o pessoal, em certa medida, do Japão, que tem uma cultura forte, mas até lá eles sofrem influência dos Estados Unidos. Então, assim, eu queria fazer uma coisa, sabe aquela coisa, fazer uma coisa que mexesse comigo a nível de Brasil. Eu queria fazer um texto brasileiro. Sim. Né? Foi a partir daí que eu comecei a buscar temas e, coincidentemente, eu ganhei um convite da editora FTD para fazer um livro. Né? Tinha até um editor que é mineiro, o Lino de Albergaria. Sim. Ele era editor na época lá, um amigo nos apresentou e ele falou, faz um livro, você tem alguma ideia? Aí eu não tinha não, mas arranjei uma ideia. Né? Eu li havia lido uma matéria sobre animais de extinção e achei muito interessante o lobo-guará. Tanto é que o saguairu do título é um lobo-guará que foge perseguido por um caçador índio através do Pantanal. Né? Que foi o que ganhou o jabuti. Então, eu comecei, mas era assim, foi uma espécie de uma catarse. Vou fazer uma coisa totalmente diferente do meu cotidiano e depois eu vou voltar. Só que aquele livro mexeu mais comigo do que eu mesmo quis admitir, né? Porque o grande personagem do livro não é o lobo, é o caçador, o índio que caça o lobo, porque ele está caçando esse lobo há anos, mas nunca consegue pegar o lobo.
Entendi. Né? Não porque ele seja incapaz de pegar o lobo, porque o dia que ele pegar o lobo, ele vai voltar para a cidade grande. Entendo. E ele só se sente índio quando está no meio do mato, atrás daquele lobo. Né? Aí você chega à conclusão que a caçada não é o índio caçando o lobo, é o índio caçando o índio que ele foi. E o lobo é apenas um catalisador daquelas angústias dele. Entendo. Né? Aí eu ganhei o prêmio Jabuti de autorrevelação, aí eu resolvi fazer essa área. Né? Porque ela também tem preenche uma outra coisa minha que eu acho que a gente estava até comentando sobre isso, da questão de, no Brasil, se associar a literatura infanto-juvenil à escola. Sim. Como se ele fosse um auxiliar do livro didático, quando não é, são coisas totalmente distintas, ou devem ser encaradas como coisas distintas. O paradidático é uma coisa, o livro literário é outra coisa totalmente diferente. Mas no Brasil tem essa confusão. Existe, e eu acho legal essa coisa não de transformar o livro literário infanto-juvenil num material escolar, mas essa coisa de aproximar o literário do estudo, da educação. Né? Porque o Ziraldo falou uma frase, que, coitado dele, foi mal interpretado pra caramba na época, que ler é melhor que estudar. Isso, né? Porque ler, você descobre o homem que você é na parte mais, digamos assim, definidora da humanidade de alguém. Sim. É os que são seus sentimentos. Sei. Né? É Não pode, na época aí que as pessoas estão tratando as ciências exatas como estovo, que não serve para nada, eu acho que serve para muita coisa, para lembrar que nós somos humanos. A literatura tem, se tiver uma função, eu não gosto de transformar a literatura em algo funcional, mas se ela, digamos que ela tem uma função, é a função de lembrar o homem que ele é algo além do seu instinto, né? Que ele é algo além de viver 24 horas, de comer, beber, ter relacionamento sexual, gerar. Ele é uma entidade, um homem é um mundo à parte, cada um de nós é um mundo. Sim. Né? E a literatura, como a arte de uma maneira geral, ela tem esse papel. Né? Isso toca as crianças, é importante que eles tenham os sentimentos, porque estar em contato permanente com seus sentimentos é criar uma empatia com o outro. Sim. Né? As pessoas estão ficando muito pouco empáticas hoje em dia. Verdade. E isso, em certa medida, é esse distanciamento da arte. Né? Sabe, o Oscar Wilde falava que a arte serve para tudo e a arte não serve para nada. Mas ela serve para alguma coisa, para lembrar que nós somos humanos. Sim. Né? Em relação a isso que o senhor acabou de dizer, por exemplo, assim, num sentido mais prático, às vezes também nomeia para a criança aquilo que ela sente e não sabe nomear, né? Sim, sim. Né? Não, sentido, a função também disso, né? O acesso à língua. De ensinar para ela, né, assim, que aquilo existe, né, um sentido, existe uma explicação para aquilo, né? Aprofundar o homem, né? Porque quando você lê, obviamente, né, coisa prática de adquirir vocabulário, óbvio, né? Mas também de saber se expressar, né? Se identificar com algo, um modelo, que a literatura, ela não é feita por uma máquina, ela é feita por pessoas que moram em determinado espaço. Então, a visão que o autor tem, o brasileiro, é, em última análise, do Brasil. Sim. Né? Mesmo quando eu escrevo um livro que envolva personagens escandinavos, vikings, de alguma medida, o viking que eu escrevo não é tão viking quanto um viking que é escrito por um norueguês. Sim. Porque parte do que eu sou, a minha essência como um ser humano, a minha especificidade, vai encaixar naquele viking. Entendo. Quem lê lá na Noruega a minha história vai perceber que não é um viking 100%. Porque ele foi escrito por um brasileiro. Brasileiro, sim, verdade. Muitas vezes vai estar até caricato, porque vai ser a imagem que eu faço de um viking, e não a imagem do viking. Né? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora, assim, que a gente o senhor já falou em algum momento numa conversa, né, que a gente teve antes da entrevista, mas ela, assim, ela é um pouco grande, eu vou pedir desculpa para poder, né? Não tem problema. Tá? A literatura, e eu toco muito o que a gente já falou aqui agora, né? A literatura infantil juvenil é, por vezes, utilizada para fim didático, né? Assim, para motivo de ensino da língua. Não só, mas né? Às vezes como ilustração de outras vezes ainda com um caráter moralizante, assim, né? No sentido... Bom, nós, pensadores da literatura, e a gente que trabalha com letramento literário, a gente sabe que o texto literário provoca outras experiências, né? Essa questão do empréstimo de olhos, né? Que ajuda a gente a desenvolver a empatia, né, e a compaixão, e aprender a viver em comunidade, né? Sim, claro. Ou melhorar a vida em comunidade, né? Assim, o texto literário traz um jogo da linguagem, que é importante, né? Não é só temática, né? Tem que ter um jogo ali da linguagem, né? Sim. Coloca a criança ou adolescente em contato com tempos, espaços, né? Com outras perspectivas, né? Bom, nesse sentido,
Como você acha que a literatura afro-brasileira, infantil e juvenil, pode contribuir, assim, na verdade, para a construção de cosmovisões, né, que ajuda a gente a compreender esse projeto genocida, né, que foi o projeto colonial e é o projeto neocolonial? Sim. Não, acho que, na verdade, quando você começa a ler sobre negros, né, um texto escrito por negros ou por alguém que conhece muito... Porque eu fico meio preocupado quando falo assim, o texto escrito por negros. Eu até admito, eu sou um pouco mais flexível, que uma pessoa que conviva e conheça um negro, mesmo não sendo negro, ele é capaz, como autor, de apresentar para você um texto que vai mostrar o negro de maneira fidedigna, né? Eu acho isso porque, como diria o Fernando, né, Pessoa, o autor é um fingidor. Ele consegue até fingir que ele é negro quando ele não é, porque eu tenho livros onde eu finjo que sou grávido, e eu não vou ficar grávido nunca. Né? E é tão interessante que muitas vezes as alunas que estão passando por essa experiência, ou passaram por uma experiência próxima da gravidez, elas conseguem se interagir com aquela gravidez do meu personagem que eu coloquei ali. Né? Porque nessa hora eu assumo a gravidez como se fosse minha, não é, lógico. Sim. Né? Mas eu acho que o fato de você encontrar um texto que mostre um negro como ele é, né, na sua essência, e não como a imagem que nós fazemos do negro, Sim. né? Isso é muito útil para você ter aquele grau de compreensão e tolerância com o outro. Né? Sabe, assim, no Brasil, eu vou citar 2 livros estrangeiros, porque no Brasil ainda não encontrei esse tipo, né? Alguns autores já estão conseguindo. Por exemplo, quando você vê... Eu tenho um livro que eu li, eu era jovem, chama-se O Homem Invisível, que é de Ralph Ellison, um grande autor americano, negro. Né? Tem uma passagem nesse livro que ele é um negro do sul dos Estados Unidos. E ele está num metrô em Nova York. E está cheio o carro. E a angústia que ele passa, porque ele está em pé ali, e ele fica... Todo mundo é junto, é homens e mulheres juntos. E a angústia que ele fica ali, enquanto o trem está andando, ele é agarrado ali, e rezando para não encostar em nenhuma mulher, porque de onde ele veio, encostar ou olhar para a mulher significa morte. Sim. Aquela angústia, uma pessoa branca não entende. Mas o autor conseguiu passar com uma grandeza, assim, uma sutileza incrível. Né? A mesma coisa dos livros da Conceição Evaristo. Ela passa a dramaticidade de ver a miséria da maneira mais cruel, que muitas crianças não têm acesso a isso, não conseguem, porque, por mais pobre que seja, ele, como branco, não passou por aquela situação. Né? Os livros, por exemplo, o livro O Quarto Despejo da Conceição Evaristo, quando ela conta sobre a fome, é uma realidade que a maioria das pessoas brancas, poucas conhecem. Eu acho que ninguém no Brasil conhece como branco. Né? Então, é diferente. Né? Isso é singular, não é plural. Esse livro, o Quarto Despejo da Carolina, é um livro que ele é, por exemplo, pensado mais pelo aspecto sociológico, sim, né? Sim. E o literário fica de fora, fica. Né? Aliás, uma grande discussão atualmente exatamente sobre isso. Se o que a Carolina fez com o Quarto Despejo é literatura, ou se é um livro confessional, como o Diário de Anne Frank e outros tantos que tem por aí. Eu acho assim que se presta à literatura. Né? Não é a literatura pura, aquela que você tira da sua imaginação 100%, se bem que até o 100% é relativo, porque ninguém cria do nada, você cria a partir de referências. Bom, mas aí quando me faz essa pergunta, né, eu peço para ler o 13 de Maio, né? Porque aquilo ali é uma visão literária, né, da fome. Em relação à sua obra, agora voltando para a obra, no final da década de 70, no Brasil, né, inaugurou-se o realismo para crianças, né? Deixou um pouco de lado a fantasia, né, e passou a trabalhar temas que são caros, né, às crianças e aos adolescentes ou à humanidade em geral, né? Sim. Bom, o senhor considera a sua obra que tem uma estética realista? Você se coloca... Eu gosto, eu acho, assim, eu busquei exatamente isso, foi consciente. Porque quando eu comecei, as histórias eram essas que eu falei, né? Sim. Histórias de aventura, histórias românticas, histórias de detetives, aquela turminha de garotinhos. Talvez o mais paradigmático desse tipo de narrativa seja o Gênio do Crime, do Marinho, do Marinho, né? Que eu acho legal, eu lia isso, né? Mas acontecia, eu era um pós-adolescente, né? Então eu lembrei da minha adolescência, da minha infância, as dificuldades, e eu acho que a criança compreende isso.
Sabe? A gente tem muita aquela tendência, não, isso aqui não é para criança, isso aqui, não, isso aqui é para essa criança. Isso aqui... A criança entende tudo, sabe? Desde que você apresente adequadamente. Né? Você não vai fazer um texto sobre gravidez na adolescência usando uma linguagem que seja inalcançável para as crianças. Sim. Né? Mas elas podem, em última análise, elas compreendem tudo, até porque a criança de hoje, isso é uma opinião muito minha, infelizmente ela tem uma infância e uma adolescência tensa. Ela não é jovial e tranquila, né? Até porque, na maioria das vezes, ela é solitária. Né? Aquela coisa que nós falamos da empatia, muitas vezes ela não existe entre as crianças. Né? Porque ela fica ali no videogame, o videogame é sozinho, via de regra, ela é confinada, as mais aquinhoadas são, digamos assim, terceirizadas, porque os pais entregam a babás, a escola, um monte de gente, e não assumem um papel mais direto na educação do filho. Né? Então, assim, são crianças muito tensas e muito presas, porque eu sou, na minha infância, era de rua, a gente jogava bola na rua, a gente brigava com o colega e depois a gente saía abraçado. Não havia um negócio que hoje tem. Se você briga com o colega muitas vezes e você não é muito empático, você fica com rancor dele. Sim. Aí tu fica querendo dar um jeito de se vingar dele de alguns vão a extremos, como levar a faca para a escola, o revólver que é do pai e do tio. Então, eles não têm muita... talvez o livro possa ser um administrador dessas inquietudes e dessas dúvidas contra o seu papel dentro da sociedade. Sim. Né? Eu acho que essa função é preenchida pela literatura. Né? E eu acho que você não tem que escamotear a verdade. Você tem que tentar adequar o seu discurso aos públicos. Eu tenho livros que falam de temas sérios para a criança, e a criança retorna. Muitas vezes eu acho que o que atrapalha é o intermediário entre eu e a criança. Entendo. Porque o professor, claro, ele é um ser humano. Então, por exemplo, ele fica preocupado com a reação do pai, é a primeira coisa que ele preocupa. Ele fica preocupado com o que ele vai desencadear, porque se você chega com algo para um aluno, o aluno vai ser vários tipos de interação. Alguns vão se interagir muito absolutamente, e muitas vezes o professor não vai saber o que fazer com aquele menino. Né? Por exemplo, eu tenho um livro sobre suicídio, sobre morte para criança. Né? Muitas vezes o professor fica com medo, ao trabalhar com esse livro, de não ter a formação, até a formação para levar a questão filosófica da morte. Como é que eu vou explicar a morte para um menino de 5, 6 anos? De uma maneira que não o assuste e também não o iluda. Né? É muito complicado. Mas eu acho que na verdade é o seguinte, eu confesso a você, parece até leviano da minha parte, mas quando eu sento para escrever, eu não tenho nenhuma preocupação a não ser contar uma boa história. Sabe? Eu não quero ser utilitário, eu não quero salvar o mundo, eu não quero levantar bandeira, eu só quero contar uma boa história. Porque quanto melhor a história, melhor vai ser o resultado final na cabeça do aluno. Não tem que você querer escrever. O Mário Quintana já falou isso, e outras pessoas falaram que livro, poesia, música não muda o mundo, muda a pessoa. E o meu foco é a pessoa. Mas e as pessoas mudam o mundo, né? Se juntarem. Né? Se elas se juntarem, elas vão mudar o mundo. Sim. Né? Mas eu acho que eu gosto de, sabe, assim, talvez seja o professor de história que eu sou. Né? Massa. Criar um grau de compreensão, porque as crianças estão muito, não vou dizer que estão muito evoluídas, mas o mundo em volta delas é muito diferente. Eu até brinquei com a moça no hotel, lá estava tomando café, estava conversando sobre uma sobrinha neta, que eu ganhei com a minha terceira esposa, né? Que ela pega o celular, 1 ano e 4 meses, ela pega o celular e fica... Agora ela está escolhendo algumas coisas que ela quer ver. Eu não sei como é que ela faz, mas ela consegue sempre achar um site, uma plataforma coreana, que só com criancinhas ela rola de rir. Ela nem fala ainda, mas ela já sabe manusear aquilo. E tem um negócio na televisão chamado Bita, que são musiquinhas. Aí, nessa segunda-feira, ela estava lá e estava passando, a mãe dela botou uma música da Bita na TV. Ela pegou o celular e eu não sei mudar as músicas. E ela mudou. Não sei se foi por acaso, mas o fato concreto é que ela mudou e sentou no sofá e foi ver o que ela queria ver. Essa é a criança que está vindo aí, sabe? Essa criança, ao mesmo tempo, tem o bendito computador com os aplicativos, com plataformas. Ou seja,
você vai ter que administrar uma criança que não é como eu fui. É uma criança que vai ter a informação. Até mesmo a escola vai ter que se ajeitar. Eu não sei se os professores já tomaram essa consciência de que o aluno não vai como eu fui para a escola. Quando eu fui, eu era um deserto. Eu ia realmente aprender. Meu professor era quase um monge que me enchia a cabeça de sabedoria. Hoje, quando o garoto chega com 5, 6, né, no curso mais formal, ele leva um cabedal de informação que muitas vezes o professor não tem. Entendo. Sabe? Então, como é que eu faço uma aula interessante para um garoto que tem um monte de coisa na cabeça? Diálogo, né? Sim, não adianta mais o poder coercitivo. É. Né? Infelizmente, o nosso tempo acabou, chegamos ao final do programa e agradecemos a presença do escritor Júlio Emílio Braz. Foi um prazer. Saiba mais sobre a literatura afro-brasileira acessando o portal Literafro. Acesse também as redes sociais. Obrigado pela companhia e até o próximo Literafro Entrevista.